Hoje pousamos aqui em uma fazenda em Alpinópolis, no sul de Minas Gerais, para mais um episódio da Fora da Colmeia. Uma série de entrevistas com gestores e especialistas das mais diversas áreas de negócio. Vamos aprender muito sobre gestão de marcas tradicionais, construção de uma empresa familiar de sucesso, expansão e liderança de mercado. Com eles, o Alessandro Barbosa e o Alessandro Júnior, o Alessandrinho, gestores da B&B Distribuidora e da San Mariana, um laticínio líder de mercado que completou 40 anos de história, presente em mais de 30 cidades, sendo uma das marcas mais lembradas, respeitadas e queridas da região. Bom dia! Bom dia! Pessoal, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, na San Mariana inclusive, né? Obrigado por nos receber, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E para começar, eu queria que vocês se apresentassem aí, para que a gente conhecesse um pouco de vocês dois. Vai lá, Alessandrinho. Então, meu nome é Alessandro Barbosa Júnior, sou filho do Alessandro, sou casado com a Maiara, tenho 2 filhos, um de 2 anos e um de 9. Trabalho com meu pai desde muito novo, desde quando a gente morava na fazenda. Eu tinha minhas funções ali e fui crescendo trabalhando com meu pai e quando jovem, tinha muito sonho de ser isso e aquilo. Sempre gostei muito de exatas, física, matemática, então meu sonho sempre foi, vou fazer engenharia, vou fazer alguma coisa desse tipo. E no decorrer da minha vida eu fui vendo que eu fui aprendendo a gostar de trabalhar com meu pai e de ter um negócio e fui me apaixonando por essa área e larguei mão de tudo e continuei trabalhando com meu pai e estou até hoje aí. Legal. Alessandro. Meu nome é Alessandro Barbosa, né? Sou um servo de Deus em primeiro lugar, cristão, empresário, né? Na ramo meu distribuição. A gente começou com esse ramo já desde 86, né? E a minha história vem de um momento assim que eu ainda era muito novo, em torno de 10 anos de idade, que eu comecei a engraxar sapato com a preocupação de um dia aposentar mais cedo. Com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, meu pai fez um carnezinho para mim do INSS, eu já pagava a minha aposentadoria, a minha contribuição do INSS na época, né? E foi uma das motivações minha e a minha maior motivação quando eu comecei a trabalhar era ajudar meus pais, né? E quando eu tive meu primeiro dinheirinho, que eu vi que eu conseguia pagar uma conta de água, eu fui pro meu pai e falei para ele, falei assim, pai, tá aqui, ó, o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu quero pagar a conta de água da nossa casa aqui. E na inocência de criança, né, como se meu pai precisasse disso, mas meu pai falou, não, meu filho, junta esse dinheiro seu, procura fazer um pé de meia para você poder estudar, porque eu tenho 6 filhos e não sei se eu vou conseguir pagar faculdade para todos vocês. Então, junta esse dinheiro para sua educação, que era o sonho do meu pai, que eu gostasse de estudar. Mas, infelizmente, com 12, 13 anos, eu entendi que não ia ser esse o caminho meu, numa faculdade, de uma escola formal, que eu ia ter que aprender na vida mesmo, trabalhando e sempre fui apaixonado por empreender. Sim. Logo depois da caixa de engraxate, eu comecei a vender chup-chup e assim por diante. Aí, a hora que eu fiz o meu primeiro capital, eu já comprei uma moto numa roça, desmontava, limpava, vendia. Isso com quantos anos, mais ou menos? Lucro, eu já estava com 13, 14 anos. 13 anos e uma moto na garagem. É isso, vai lá. Ela nem ficou na garagem, ela chegou, só lavei, arrumei as pecinhas, troquei, já apareceu um cliente com lucro, eu já vendeu? Já vendi. Passou adiante. Passei adiante, já fui comprar outro e assim que eu comecei. E com 14 para 15 anos já falei pro meu pai, pai, não adianta, eu não vou ser funcionário do Banco do Brasil, eu não vou estudar. Seu pai era funcionário do Banco do Brasil? Não, meu pai era, como é que fala? Servidor público, mas ele trabalhava no Ministério da Agricultura. Entendi. E aí, eu falei para ele, falei, não, eu não vou estudar, não quero. Eu vou na escola, eu vou fazer eu vou na escola e tal, mas não é essa carreira que eu quero. Eu vou ser muito bem sucedido. Eu falei isso para ele com 14 anos, sem ter diploma. E assim eu fui fazendo. E aí logo a gente
eles começaram a distribuir Yakult em 86, meu pai e meus irmãos, E eu comecei a trabalhar junto com eles, não como dono, mas eu tinha meu capitalzinho, já fazia meus negocinhos por fora e ajudava na distribuição. Já comecei a sair para visitar cliente, para buscar produto, para ajudar lá a descarregar, a empacotar, fazer o que precisava fazer. E aí foi o único tempo que eu tive um registro na minha carteira, foi esse. Foi nesse meio tempo aí? Foi nesse tempo aí que eu trabalhei de empregado lá, acho que 2 ou 3 anos, mais ou menos. E logo veio a proposta em 1990 da gente comprar um supermercado. E aí eu entrei de sócio nesse supermercado junto com os meus irmãos e meu pai. Isso em Passos, né? Em Passos. E aí, de lá para cá, a gente vem trabalhando com o supermercado e a distribuidora de Yakult. Depois meu irmão, a gente separou a sociedade, ficou eu, meu pai e meu irmão com a Yakult. Um outro irmão meu ficou só com o supermercado, mais velho. E aí logo depois a gente também comprou padaria, enfim. E vem essa vida empreendendo aí. Eu nasci na padaria, não foi não? Assim. Você nasce um pouco antes da pouco padaria. Minha memória, quando eu era pequena, era de ficar no meio dos fornos. Das padarias, lá na padaria. Queijo, dos docinhos. Legal. Exatamente. Meu pai tem padaria também, não sei se você sabe. Então. Aí a gente morava no fundo da padaria, né? Era a casa e a padaria na frente, então... Na minha época eu morava em cima da padaria. Eu morava, muito bom. A nossa padaria era assim, o balcão era na frente, tinha a casa no meio que a gente morava, no fundo, e no fundo era o barracão onde que fazia os pães. A produção ali. A produção. Entendeu? Era forno elétrico, aqueles forno de laço, grandão. Trabalhava 24 horas por dia, nunca desligou o forno da padaria, porque a gente tinha turnos... Forno a lenha? Não, elétrico meu, era triste. Muito cara a energia na época. E a gente veio nessa pegada, né? E a gente sempre foi distribuidor. Seu pai, eu lembro da padaria do Miguel, né? Sim. Em Itaú, quando a gente já vendia Yakult lá, muito tempo antes, já vendendo em Yakult e tal. E aí em 2001, o pessoal da Samariana contactou um vendedor nosso de Yakult para a gente vender os produtos da Samariana. E aí a gente começou um namoro que logo se concretizou e a gente começou a distribuir Samariana. E aí meu pai já não quis fazer parte da sociedade, deixou para mim e para meu irmão. E os dois entenderam o seguinte: Alessandro, você toma conta desse negócio aqui mais sozinho. A gente está aqui tudo tal, e aí a gente começou a distribuir Samariana. E primeiramente, né, louvado seja Deus, que sempre esteve nos abençoando desde o começo. Minha vida sempre marcada pela presença de Deus, sempre na minha vida, assim, eu vendo o mover de Deus na minha vida. E esse reaprendizado eu estou tendo ele todos os dias. Né? Sempre eu estou tendo essa percepção clara de que Deus vem transformando a nossa vida aí. E aí a gente começou a distribuir em 2002 e foi um grande divisor de águas, tanto na nossa distribuição quanto no laticínio Samariana. O laticínio Samariana produzia, por exemplo, bebida láctea antes da gente ser distribuidor, uma vez por mês. E era normal eles terem que doar para o asilo, para uma creche, porque não vendia tudo que produzia e tinha um mínimo para se produzir de bebida láctea, né? E logo que a gente pegou a venda lá de Passos, por exemplo, eu lembro direitinho que era em torno de 40 mil litros de leite mês. E em 3 meses a gente já estava vendendo 65 mil litros de leite por mês, na mesma área que eles faziam. Bebida láctea, em um mês eles já estavam fazendo bebida láctea 5, 6 vezes por mês. Já não tinha mais o problema de data, entendeu? E aí a gente foi trazendo assim, né? E a minha briga eterna com a Samariana, como distribuidor, era o seguinte: ó, vocês têm que investir em marketing, vocês têm que fazer mais degustação, mais apresentação, mais promoção. Essa foi a briga eterna minha como distribuidor da Samariana. O pouco marketing que a Samariana fazia, a maioria dele eu
bancava 50% ou às vezes sozinho, acreditando nessa marca, acreditando nesse trabalho. E como a gente percebe hoje o mover de Deus, eu sempre trabalhei assim, pensando no seguinte, eu não faço nada para homem, nada para alguém ver, mas eu sempre faço pensando que é Deus que está vendo o meu trabalho. E sempre eu procurei fazer com excelência. Muitas vezes colegas, empreendedores, até família tal, Alessandro, você investe demais nessa marca, a marca não é sua. A Samariana, um dia o Beto, que era o dono da Samariana antes, pode querer trocar de distribuidor e você vai ficar aí a ver navios, investindo na marca e tal. Mas eu sempre pensava o seguinte, para mim vender mais, para mim ser melhor, eu preciso fazer esse investimento, mesmo contra tudo isso daí. E nunca, mas nunca, também, né? E nunca passou pela minha cabeça a possibilidade de eu ser dono da Samariana. Para te ser sincero, sempre como eu tive sempre uma boa abertura aqui dentro do laticínio, sempre frequentava o laticínio e sempre vi os desafios que o laticínio enfrentava, era algo que eu não queria participar, não fazia parte, né? Eu falava assim, puxa, desafio demais, é meio ambiente, é CIF, fiscalização muito intensa, fornecimento de leite, produção de leite, né? Porque nessa minha história eu também fui produtor rural, né? Eu também tirava leite, comprei gado, mexi com fazenda. Então, olha, a gente chegou a falar que vocês moraram na roça, é isso? Moramos na fazenda. A gente morou no Glória 4 anos. Mas vocês foram produtores de leite? Produtor de leite. Meu Deus. A gente tem uma propriedade no Glória, tá. entendeu? Produzem ainda hoje? Não. Tá. Não, hoje eu encerrei em 2014 a atividade de leite lá. Entendi. Parei com tirar leite, vendi o gado e hoje a gente só aluga lá a propriedade, sabe? E recentemente aí surgiu a oportunidade, né, de... Mas que ele esqueceu de um detalhe. Aí... Em 2001, você assumiu a Samariana, acho que foi em 2004 que aí o senhor separou a sociedade com o meu tio. Exatamente. E aí foi onde o meu tio ficou com a Yakult e meu pai ficou só com a Samariana. E aí foi onde ele começou a incluir a gente também para trabalhar junto. E um dos motivos da minha separação com meu irmão, da sociedade, né, o motivo principal era que eu via que o filho dele estava crescendo e o meu também. As esposas acaba que ia metendo o bico no meio do negócio. E eu pensava assim, pô, eu e meu irmão, nós briga cedo, de tarde a gente tá se beijando. Agora se essas mulheres brigar, e agora? vai ser para sempre, né? E outra, a diferença de visão também, né? Meu irmão achava que o filho dele tinha que dirigir com 12 e eu achava que meu filho só podia pôr a mão no carro com 18, né? A moto ele tinha com 13. Né? Com 18, porque, né? Realmente, eu tinha uma posição bem diferente do meu irmão, então ia começar a ter conflito, né? A partir do momento que ele ia pegar, por exemplo, tinha os carros da empresa, a gente usava os carros da empresa. A partir do momento que ele fosse pôr um filho dele para dirigir sem carteira e de menor, isso ia trazer um problema para nós e risco que eu achava que era desnecessário a gente correr. Então, tendo em vista isso, tendo em vista que a gente tinha uma amizade legal, eu propus a separação. Ele não quis muito não, mas acabou depois que a gente foi conversando e tal, e ele aceitou e fizemos a separação numa boa, graças a Deus, nunca tivemos nenhum problema, nenhum atrito. Aí, né? nesse momento ali a BIB distribuidora passou a ser só sua, no caso? Passou a ser só minha distribuidora Samariana, dos produtos Samariana. E o meu irmão ficou com a Yakult, mais alguns Lucy, Aviação, que era distribuição e tal. Eu tenho que abreviar um pouco, João, porque é muito longa a história, são 52 anos. De história ali, né? É uma história muito inspiradora, que eu inclusive queria até fazer uma pausa para poder frisar que a gente está aqui na fazenda, né? Então a gente vai ser interrompido por caminhões, por cigarras, por tucanos, por mosquitos e formigas e por sirene aqui da indústria, né? Alessandro, mas a história de vocês é realmente inspiradora, muito ali pelo ponto de vocês aí, acho que a dedicação, né, na distribuição. Vocês são os principais responsáveis por trazer a Samariana para tantas pessoas, né? Igual você trouxe aí um ponto super importante, que a Samariana, antes da BIB distribuidora, na parte de bebida láctea, produzia
um dia por semana e ainda sobrava, né? E assim que vocês assumiram ali essa distribuição, a marca passa a ter esse grande reconhecimento, né? Na mesa hoje de inúmeras pessoas, né? Então é muito legal. Inclusive o ponto que vocês trouxeram do trabalho ali, nunca tinha passado pela sua cabeça, né? Pô, comprar a indústria, comprar a Samariana, né? E hoje a gente está aqui hoje com os responsáveis, com os donos, né, que assumiram aí essa operação. Eu acho que é uma história muito louca de imaginar, né? Esse movimento aí que você trouxe de lá em 2001, assumir uma marca de laticínio para só distribuir, entregar no ponto de venda e hoje serem responsáveis também pela distribuição, mas também por toda a parte de produção, logística, entrega, marketing, né? Enfim. Então é muito inspirador de fato ver esse movimento de vocês junto com a Samariana principalmente, né? Que não são casos, a gente não vê histórias assim todos os dias, né? De ter essa oportunidade. A nossa história é muito ímpar. Aí foi quando a gente separou a sociedade e aí eu comecei a incluir. Primeiro o Alessandrinho, a Aline, todo mundo furou troca, todo mundo contou moeda. Todo mundo era é muito forte, né? Primeiro serviço. O mais velho sofreu mais nesse esquisito. No caso, com certeza, porque aí Furar a troca é pegar o leite azedo que voltou, eu tinha que rasgar os queijos vencidos, tudo vencido, rasgava com a faca, jogava num tambor para levar para os porcos comer depois. O Arthur, que é o caçula que tá ali atrás das câmeras, nunca pôs a mão no num leite azedo, né? Tudo bem. Ele foi felizardo, porque o Átila também alguns são privilegiados, ele tá ali dando risada, inclusive, né? Tá, se puder compartilhar um pouco hoje da Samariana, alguns números que são públicos, só para o pessoal entender ali a proporção e a grandeza da empresa, né? Ponto de venda, número de funcionários, enfim. A Samariana hoje, assim, voltando um pouquinho só na história, que eu acho que é importante a gente colocar a maneira que a Samariana, né? Porque, igual eu falei, eu nunca pensei de comprar a Samariana, né? Então, era algo que não fazia parte da minha vida pensar em ser dono de laticínio, porque eu sabia dos desafios, tudo que tem dentro dessa fábrica, gente, é inox. Inox é caríssimo, primeiro começa por aí, é um preço surreal. Tudo é alimentação que eu vou levar para a casa das pessoas, a responsabilidade é da Samariana, com a qualidade do produto, com a higiene, com tudo que tem ali dentro. Então, é desafiador ser dono e ter essa responsabilidade sobre as costas. Então, nunca passou pela minha cabeça ser dono da Samariana. E aí eu vim fazendo o quê? O que eu sei fazer, o que eu sabia fazer, distribuir os produtos, vender, atender os clientes. Relacionamento ali, né? Relacionamento. O tempo todo eu tentava achar outras marcas que pudesse decolar junto com a Samariana, que eu pudesse colocar e tal. E foram várias tentativas. Porque as pessoas olham e falam assim, pô, é só pegar a Samariana e fazer sucesso. Não é, porque foram muitas tentativas de outras marcas, de outros produtos, outros tipos de produtos que nós tentamos. E louvado seja Deus, Deus abençoou que foi, a gente precisa só de um dar certo. E que foi a Samariana que deu certo para a nossa distribuição, sempre foi o carro-chefe, sempre foi tudo isso daí. E veio, né, a compra da Samariana de que forma? O dono da Samariana, o ex-dono da Samariana, teve um probleminha de saúde, graças a Deus, uma coisa simples, mas para quem nunca ficou doente, nunca perdeu um dia de serviço, já abalou ele, que vem junto numa idade mais avançada que ele estava. E aí ele chamou a família e falou, ó, eu tenho que passar para vocês 4 fazendas, um laticínio, né? Ele tinha as fazendas e o laticínio. E aí a família ninguém quis. E aí eles entraram num processo de passar isso para frente. De venda no negócio, né? E passar esse negócio para frente. E nessa tentativa eles tentaram algumas oportunidades, procuraram pessoas que realmente alinhava com o negócio, grandes produtores de leites aqui da região, foram os alvos, donos de laticínios aqui da região. E como eu sempre falei, né, Deus tinha separado a Samariana para mim. Ninguém fez nem oferta. E aí um belo dia eles me chamaram e falaram, ó, 63% do que a Samariana produz é você quem vende.
Então nós estamos vendendo as fazendas e o laticínio. E nós vendemos isso separadamente, podemos vender isso separadamente, laticínio para um, fazenda para outro, gado para outro e tal. Então nós estamos te chamando aqui para te dar uma missão, que é o seguinte: ou você compra a Samariana, ou você vende a Samariana para alguém, acha alguém para comprar a Samariana, ou nós vamos fechar a Samariana. Nos próximos 2 meses. Não, 30 dias. Não, eles prorrogaram depois para mais 30. Mas o dia que nós saímos da reunião era 30 dias. Não tiveram nem tempo de pensar. Uma semana ligou, dá mais 30 dias de prazo. Aí eles deram mais 30 dias. Aí, na hora que falou isso, tirou o meu chão. 98% do que eu vendia era Samariana. Samariana. Eu, o Alessandrinho, Arthur e Keila trabalhava exclusivamente na B&B. Assim como vocês tinham uma dependência da Samariana, a Samariana também viu ali a dependência que tinha de vocês, né? Então, por mais de 60% ali das vendas eram vocês que distribuíam, né? Mas para eles isso não fazia muita diferença. Eles não queriam eram os 40 funcionários que eles tinham aqui ligando para eles, não tinha mais nas fazendas também, né? Que era um número até maior, porque ainda tinha 4 fazendas aí que eles tomavam conta e eles estavam decididos a não ter isso mais, né? Eles têm outra atividade aí no ramo do turismo e tal, então eles não tinham o menor interesse realmente em ficar com a Samariana, eu percebi isso claramente. E daí a gente ficou louco, né? O Arthurzinho teve um papel assim que nós saímos da reunião, ele estava na reunião, sempre participando. O Alessandrinho nesse dia não pôde ir, mas na hora que nós saímos lá da Lagoa Azul, lá onde que foi a reunião, ele falou: não, pai, vamos comprar a Samariana. Eu até ri, falei: como que eu vou comprar a Samariana? Eu não tenho dinheiro para comprar a Samariana, não tem capital para investir na Samariana. E simplesmente não é comprar e fazer o negócio funcionar. E eu sabia, né, tinha um conhecimento do tamanho que era o desafio administrar e tocar um laticínio. E que, diga-se de passagem, os próprios donos estavam falando para mim que não dava lucro. Quem tocou há 38 anos, 39 anos o negócio, falou que nunca tinha percebido o lucro do negócio. Então, nesse dia foi realmente o maior desafio da minha vida, que eu acho, tomar essa decisão empresarial, de fazer isso daí. E aí a gente começou a montar uma estratégia para a gente poder manter o nosso negócio lá. Ou pegar outra marca, ou ver. E eu e o Alessandrinho chegamos à conclusão do seguinte: vamos falar que vamos comprar só para ganhar tempo, 30 dias, mais 40, 50 dias que nós precisamos para poder fazer reestruturar isso daí. A B&B ali com uma outra marca para distribuição. Com uma outra marca para distribuição, e nós até tentamos, mas não funcionou, não deu certo. E aí a gente pegou e caiu aqui para dentro para ver realmente se era viável a gente pegar, avaliar o laticínio para a gente poder comprar. E nesse portão aqui nós avaliamos, mas nós não tínhamos nenhuma condição de comprar esse laticínio financeiramente, nós não tínhamos capital, né? E tipo assim, a nossa distribuidora era um negócio sustentável, que rodava redondo, pagava as nossas despesas e tal, mas não era algo assim também tão grandioso para fazer um investimento desse porte. E aí, quando a gente deu a notícia e tal, eles nos passaram o preço, né? E eles tinham uma avaliação, passou bem abaixo dessa avaliação, porque eles já tinham se esgotado tentando vender por um preço maior e tal, e viu que não ia conseguir, porque também imagino que não por falta de oportunidade, mas sim porque o propósito de Deus era que essa Samariana fosse nossa mesmo. E quando nós fechamos a nossa avaliação e vimos que a gente podia ter um certo resultado aqui dentro, com o nosso trabalho, com os ajustes, trazer a nossa cultura, o nosso entendimento para dentro do negócio, a gente viu que tinha uma possibilidade de fazer realmente o laticínio ter um lucro, e vislumbramos esse lucro. E aqui nesse portão, aqui na frente, aqui um dia que nós estávamos indo embora, a Aline, o Alessandrinho, eu e a Keila,
nós fizemos um desafio com Deus. A Aline falou, pai, nós não temos condição nenhuma de comprar essa Mariana, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a proposta, uma proposta assim que o senhor conhece o Beto, o dono, há 20 anos, e dentro das nossas condições nós vamos fazer uma proposta daquilo que a gente vê que a gente vai conseguir honrar, né? E se for para bem, ele vai aceitar e Deus vai cuidar de todos os detalhes. E aí, nessa proposta, né, que era comprar um laticínio sem pôr R$1 nem de entrada, porque eu não tinha nem para entrada. O que tinha era para capital de giro. O que eu tinha um dinheiro que já fazia 4 anos que eu precisava receber esse dinheiro da venda da parte da minha propriedade que eu tenho lá no Glória. E a pessoa não conseguia me pagar e tal. Então, o que aconteceu? Chegou lá, ela fez esse desafio com Deus aqui. E falou, pai, se der certo, dali 1 ano o senhor vê se compra uma SW4 pra gente poder vir. Todo dia, uma caminhonete 4x4 para a gente poder vir e voltar, porque a rodovia a gente acha muito perigoso, a gente quer vir pela estrada de terra e a gente vai ter que estar vindo para cá todo dia. Eu falei, não, beleza, tudo dando certo, a gente conseguindo honrar nosso compromisso, eu compro sim a caminhonete e tal, beleza. E aí nós fizemos esse desafio, terminamos as nossas avaliações, arredondamos, está na hora de fazer a proposta. E aí as reuniões sempre era eu, a Keila, o Alessandrinho, a Aline, o Átila, o Arthur, todos nós conversando lá na negociação. No dia de fazer a proposta, nós tínhamos feito, a gente tinha pensado, né, que foi a proposta que eles fizeram para nós. Eu falei assim, ó, eu negociei a minha vida inteira, se eu quero comprar por esse preço, eu tenho que oferecer um pouco menos, né? E eu ofereci 20% a menos do que seria a proposta deles e nas condições que eu poderia fazer, que era pagando isso parcelado, uma parcela por ano sem entrada, né? Porque eu não sabia nem que eu ia precisar do capital de giro. Na verdade, a gente tinha meio que esquecido desse capital de giro. E aí, em agosto de 2022, foi em julho essa reunião que eles falaram que me deram 30 dias, dia 20 e poucos de agosto de 2022, eu fiz a proposta. Nós marcamos uma reunião para fazer a proposta. Aí esse dia ninguém queria ir comigo, porque eu ia fazer uma proposta ali, né? E ainda ia fazer uma proposta absurda, uma proposta incabível, que eles mesmos julgavam, e eu ainda tinha diminuído o valor, 20%. Não, nós não vamos junto com vocês. Não, calma. Os 20% você diminuiu na hora ali. Você pôs na cabeça, mas não falou nada. Todo mundo estava sabendo que esse tal, ele jogou 20% a menos na hora lá. Nós, um olhou pro outro, não ficou sem entender nada. E aí, a proposta foi aí eu peguei e falei, não, eu exijo que todo mundo vá. Chegou lá na reunião, tal, na sala lá do pessoal lá da casa deles, na hora de fazer a proposta, né, porque uma parte do pessoal que estava participando estava em Belo Horizonte, então era na televisão, videoconferência. A Keila até tentou ir no banheiro, mas eu esperei ela sair. E aí eu fiz a proposta. Fiz a proposta e fomos embora para casa. Falei, estamos aguardando a resposta. Eles ficaram de pensar e tal. Beleza. Quando passou 4 ou 5 dias, eles ligaram e falaram, olha, eu faço por esse preço, só que em vez de você pagar uma parcela por ano, você paga de 6 em 6 meses e vamos pôr uma atualização monetária para poder, porque o prazo está muito longo aí que você pediu. Aí vocês quase caíram de costa, né, com o aceite. Ali não acreditou muito. Não, aí que a gente vai vendo o mover de Deus, né? Terminamos de fechar o negócio no finalzinho de agosto. Dia 15 de setembro, o dinheiro que não podia vir, que 4 anos para vir, vem, não vem, combinava, marcava data, e deu zebra, não vai ter jeito de pagar e tal e coisa. No dia 15 de setembro eu recebi em dinheiro tudo, e como parte do pagamento, uma SW4.
E eu queria comentar, inclusive, que vocês chegaram aqui de uma SW4, inclusive. Né? Então eu ia falar, pô, deu super certo, porque os 5 chegaram aí. Foi essa aí. O cara que ia pagar ele já jogou a SW4 no negócio que a gente tava querendo depois de um ano. Impressionante. Alessandrinho, se for para compartilhar hoje um pouco desses números aí, né? Desse movimento que vocês fizeram, né? Então, o que puder falar aí com a gente, questão igual colaboradores, litros de leite, enfim. Hoje a gente tem mais por volta de 70 funcionários, atende mais de 30 cidades, igual você disse no começo. Temos mais de 1000 clientes. Então, mais de 1000 pontos de venda, é. E a gente está desmanchando em média 16.500 a 17.000 litros por dia. Temos 3 produtores só e conseguimos, um desafio nosso quando a gente assumiu aqui foi a qualidade do leite, porque o antigo proprietário, ele tinha uma fazenda e tirava 20 mil litros de leite. Só que ele não produzia isso tudo, ele produzia metade do leite dele só. Só que o leite era da fazenda dele que vinha para cá. E quando a gente assumiu, a gente comprou só a indústria, as fazendas ele vendeu para outras pessoas. Então a gente tinha um desafio de trazer a matéria-prima de volta para o laticínio. E o leite dele era de uma excelente qualidade. Então, buscar esse produtor com essa qualidade foi muito desafiador. Depois de todo esse processo da compra da Samariana, que já foi traumático, veio o trauma de lidar com o produtor e trazer o produtor. E aí conseguimos. E aí é chovendo molhado falar de novo, mas é Deus que fez tudo mesmo, a gente não tem mérito nenhum nisso. O Afrânio, que é um produtor grande aqui da cidade, ele, sem nos conhecer, teve que confiar em trazer esse leite para nós aqui, e ele deu esse voto de confiança e foi o nosso primeiro produtor, né? Ele foi o nosso primeiro produtor aqui, acreditou no projeto, acreditou na gente sem conhecer. O Afrânio e o Murilo, né? E o Murilo. Que aí, ele tinha esse leite que a gente precisava na qualidade que a gente precisava. Porque para produzir ainda mais leite barriga mole, que é o leite saquinho, precisa de uma matéria-prima de excelente qualidade, porque senão você não consegue fazer um leite bom, ele vai azedar, vai dar problema no ponto de venda. Então esse desafio daí também do leite, de trazer esses produtores para Samariana. Compra de leite me rendeu uma depressão. Eu acredito piamente que eu sou uma pessoa que, quando eu falo que tive depressão, as pessoas assustam muito, né? Mas foi realmente desafiador comprar leite, entendeu? Mas, mais uma vez, Deus nos honrou, porque o próprio Afrânio, eu falo para ele, você não tinha condição, né, de me fornecer esse leite se não fosse pelo mover de Deus na vida de vocês aí. Porque ele é um produtor que é ele, mais eu acho que 4 ou 5 irmãos que são donos, né, da fazenda, que administram, que toca, e eles conseguirem entregar esse leite para nós aqui, né? Perfeito. Inclusive essa fazenda aqui onde que está o laticínio foi do vô do Afrânio, né? O pai do Afrânio, o seu Cassiano, né? Ele morou aqui nessa fazenda aqui e cresceu aqui nessa fazenda aqui, onde que hoje é o laticínio Samariana, né? Perfeito, legal demais. E a Samariana, ela é uma marca muito afetiva, né? Eu particularmente faz parte da minha infância. Desde que eu entendo por gente, sempre tem Samariana, enquanto leite saquinho, enquanto requeijão nas mesas, né? Aqui vocês atrelam, né, também essa afetividade à marca Samariana, né? Obviamente a gente tem muito peso da qualidade do produto, da qualidade do leite, que isso é inquestionável, né? Mas tem algum outro ponto que vocês atrelam aí essa longevidade, né, de uma marca aí de 40 anos de história, de existência? Eu, assim, meu modo de ver, acho que igual você falou, a qualidade é o principal, porque senão não estaria esse tempo todo no mercado do jeito que está. Mas eu acredito que o trabalho que a B&B fez nesses 20 anos de atender o cliente, e aí eu não estou falando do consumidor final, eu estou falando do estabelecimento em si. Porque a gente precisa do estabelecimento, gostar do nosso produto, ser bem entendido para que ele ofereça para o cliente final, para ele coloque a gente numa posição boa, para que ele aceite fazer algumas promoções, algumas ações. Então eu acho que o trabalho que a gente fez de estreitar esse relacionamento com o cliente, com a padaria, com o supermercado e nunca deixar faltar, nunca atrasar, a gente, assim, já aconteceu casos pontuais de atraso, mas a gente está sempre servindo o cliente e ter esse trabalho de estar próximo dele, de trazer ele. Isso eu acho que foi um dos diferenciais que fez eles gostarem de ter essa Samariana no ponto, no comércio, e isso ajudou muito no crescimento da marca. Eu acho que acredito que esse é um ponto importante.
Perfeito, até pegando essa relação, né, B2B, B2C que você trouxe, antes enquanto distribuidores, né, a relação de vocês com Samariana Indústria, com os pontos de venda. Agora com a Samariana, vocês ficam responsáveis também por esse relacionamento com os fornecedores, com os produtores de leite, toda a parte de logística, né, a gente não para de passar caminhão aqui atrás, né, então tem toda essa equipe ali, essa infraestrutura, né. Pegando um ponto da questão da estrutura familiar, né, eu queria que vocês trouxessem para nós ali, na visão de cada um ponto ali que é um desafio de empreender em família. Né? Samariana, enquanto gestão antiga, vocês trouxeram ali, ter a oportunidade de, às vezes, da própria família assumir, né? Mas não tiveram interesse e repassaram, tiveram essa venda. E vocês sempre trabalharam em família. Né? Então, inclusive, nas nossas reuniões ali de marketing, né? Todos são muito participativos, todos vêm para a reunião e é muito legal ver esse movimento. A gente trabalha com outras empresas familiares que às vezes não tem essa sincronicidade, né? Essa harmonia que vocês têm. Então eu queria que vocês trouxessem ali um desafio e como vocês conseguem se organizar tão bem nesse sentido. Cara, eu acho que o desafio maior é respeitar um ao outro. E não vai ter atrito, vai ter discussão. Só que eu acredito que a gente consegue baixar a poeira, respeitar a opinião do outro, voltar, conversar de novo sobre o determinado assunto e não deixar isso levar para o pessoal. A gente trata daquilo e tenta deixar o mínimo possível atingir o pessoal. A gente está tratando sobre a empresa, a gente diverge disso, ou, às vezes acalora, tem algum tipo de discussão, isso é normal, mas depois a gente sabe respeitar que a gente não precisava ter chegado a esse ponto, mas a gente respeita a opinião do outro, isso que eu acho que é importante. E aí tem a votação, né? Somos em 5, então sempre tudo a gente coloca em votação. 3-2, ganhou? Não, beleza. Ganhou até quem discordou, agora tem que comprar essa ideia, vestir a camisa e fazer o que foi acordado entre os 5. E eu acho que isso que é o importante, isso que faz ter a harmonia. Mesmo com as dificuldades, existe essa harmonia sim, nesse sentido. Alessandro, eu ia te perguntar se foi um movimento natural de trazer os filhos, se vocês que se dividem as áreas ali, né, eu falo Alessandros, podem responder quem ficar mais confortável, como vocês distribuem, por exemplo, as funções, as atividades, cada um que escolhe o seu, tem algum voto de Minerva que vai alocar, por exemplo, a Keila ali, que é a sua esposa, não, ó, o Alessandrinho vai ficar nessa área, o Arthur nessa, ou cada um que escolhe ali por área de aptidão, como é que é isso? Bom, as escolhas sempre é pela aptidão mesmo, né? Perfil, né? Perfil de cada um, né? E hoje é muito colaborativo, entendeu? Por mais que o Alessandrinho esteja na frente da fábrica, eu sempre busquei essa integração, né? E vice-versa, né? Por mais que o senhor esteja no comercial, várias vezes eu estou dando pitaco, falando onde que ele precisa ir, que região que eu acho que ele deve ir. Com certeza. Então, e assim, isso aí funciona muito bem, porque a empresa, ela tem um monte de engrenagem, mas esse monte de engrenagem faz a empresa funcionar como um todo. Então a gente precisa ter esse olhar, né? Eu já trabalhei fazendo entrega no dia a dia, eu que fazia acerto, entendeu? E depois eu trabalhei em escritório muito tempo, fazendo fechamento, fazendo isso. E é sempre assim, o cara que está lá na rua está achando que quem está lá no escritório não faz nada porque ele tem um ar-condicionado, ele está sentado. Mas como eu passei por todas as áreas, eu entendo a importância de cada coisa, de cada área, setor, né? Cada setor ali, como que cada setor é importante. Como é importante a minha esposa e a minha filha tá com a chave do cofre na mão. Porque senão, às vezes, eu e o Alessandrinho, que somos mais aventureiros, vai meter os pés pelas mãos às vezes. Particularmente, em alguns momentos, eu preferiria que o Alessandrinho tivesse com a chave do cofre para algumas ações que a gente gostaria de fazer, tá? Mas eu entendo a sua visão ali de dar essa chave aí para a Aline e para aqui. Não, mas até eu entendo que a chave não pode estar na minha mão. Tem que estar na mão delas. Eu vou argumentar, eu vou brigar, eu vou querer fazer. E se eu ganhar no argumento ali na discussão e o voto for o que vai fazer, beleza. Se não for, tá bom. Eu confio no senso delas ali, de decisão. Então eu sei que não pode estar na minha mão mesmo não, a chave do cofre. A harmonia de trabalhar em família, o desafio de trabalhar em família é muito grande. Para trabalhar junto com o próprio Alessandrinho, é desafiador trabalhar com ele,
E eu trouxe ele para dentro da empresa muito novo, e eu também muito novo, né? E ele sofreu muito o impacto desse cara sem ter uma construção mais madura de tentar educar ele de uma forma errada. Muitas vezes eu fui errado. Mas quando a gente volta para a palavra de Deus, e Deus tem um mandamento que é amar o próximo como a si mesmo. E eu transformei muito a nossa relação de um determinado tempo para cá, quando eu entendi que é pelo amor que a gente tem que fazer. A gente é muito voltado, o ser humano, ele é muito, como que fala? A gente nasce pecador. E a gente não precisa de nenhum estudo para falar palavrão. A gente precisa só tomar uma fechada no trânsito. E aí você fala 20 palavrão que você nem sabia que você sabia, que você sabia, entendeu? Mas para fazer o bem, a gente precisa ser intencional. Com certeza. A gente precisa lutar contra a nossa carne, né? Como bem fala na palavra de Deus, o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço, mas o bem, muitas vezes não consigo fazer. Sensacional. Então, isso, quando a gente trouxe eu, a minha esposa, estudando mais a palavra de Deus, tendo esse despertamento maior para o amor e trazer esse amor para dentro dos negócios, para dentro da relação familiar, nós conseguimos ter uma maior harmonia. Legal. Isso não dispensa as discussões e as brigas fazem que parte todas do jogo, as né? reuniões Com certeza. têm. As Legal. divergências, os problemas, mas nós sabemos que Fazem o parte, amor né? está acima de tudo isso. Perfeito. Queria entrar no tópico de marketing agora, né? A gente está falando de uma marca ali de 40 anos de existência, que somente nos últimos 2 anos investem em marketing ali de maneira mais agressiva, né? Para poder divulgar ali tudo que a Samariana de fato é. Aí eu queria que vocês trouxessem para nós ali qual que foi o estalo para fazer esse investimento, né? Vocês que trouxeram essa gestão e o marketing fez parte dessa nova gestão, desse movimento de compra, né? Desde que vocês assumiram aí a indústria, o marketing, ele tá junto aí com vocês. Aí eu queria que vocês falassem um pouco da importância que o marketing teve para esse crescimento, para essa expansão, né? Enfim, o que vocês atrelam também a essa área. Então, a importância, eu acho que a gente tinha essa consciência mesmo antes de assumir a Samariana. Desde quando a gente está na B&B, por várias vezes a gente fez ações de marketing muito pontuais, muito pequenas, muito poucas, com dinheiro do nosso bolso. E uma distribuidora investindo numa marca que não é nossa, isso não é o comum. E a gente fez isso porque a gente tinha consciência de que era necessário. Só que a gente fazia muito pouco. A nossa também era pequena. Era pequena também. A gente também, a verba que a gente poderia destinar era bem pequena, bem menor nesse E quando sentido. a gente assumiu, que foi uma visão minha, acho que até o Arthur tem muito dessa visão, meu pai sempre teve essa visão, a gente tem que aparecer, a gente tem que estar presente. Qual que é o caminho melhor? E aí a gente buscou a agência, e aí a agência foi nos direcionando, a gente saiu das redes sociais de, sei lá, cara, eu acho que era 0 alcance, não existia isso. E aí hoje a gente vê nos relatórios, lá nas reuniões, mais de 1,5 milhão de contas alcançadas aqui na região. Então eu acho que a gente saiu realmente do zero e a gente sabia da importância desde o começo, só que a gente não tinha como usar. A partir do momento que a marca virou nossa, então vamos por esse caminho porque é isso que a gente precisa. E estamos fazendo isso, e a minha intenção é que a gente esteja presente em todos os lugares. Quanto mais a gente puder estar presente, a gente aparecer. Essa é a minha intenção e por isso que eu não posso ter a chave do cofre. Ali me trava a hora que precisa. Eu ia comentar que é muito legal esse movimento aí de vocês, né? Não só de trazer uma gestão nova, mas acho que é muito perceptível, não só na área de comunicação, de marketing, de divulgação, essa preocupação de vocês ali de colocar o melhor ali para esse cliente, né? Já trazendo um pouco de futuro aí, queria o que vocês puderem compartilhar, né? O que a gente tem ali de próximos passos para a Samariana, se os clientes podem esperar novos lançamentos para os próximos anos, novos produtos. Antes de ir para o próximos, vamos dizer assim, a expansão, o futuro da Samariana, eu queria deixar registrado aqui o seguinte: como a gente teve esse mover de Deus que eu relatei para vocês aqui, e na compra, na aquisição, a gente entende que a Samariana foi Deus que nos deu. Então nós temos uma cultura, nós trazemos uma cultura de valorizar primeiramente muito. O maior patrimônio que eu comprei
foram os colaboradores. São as pessoas que trabalhavam na Samariana e que ficaram aqui, praticamente 100% dos colaboradores, todos confiaram em mim, todos confiaram numa política diferente, porque eu trouxe uma realidade diferente para eles, tanto na relação de patrão e funcionário, de colaboradores, e eles assimilaram isso. E sempre nós estamos trazendo essa valorização do ser humano, essa valorização de uma coisa que foi sempre a minha briga com a Samariana. Vamos investir em marketing, nós precisamos aparecer, nós precisamos estar escrito bonito ali o nome Samariana, nós precisamos estar nos locais. Então, quando a gente traz toda essa cultura e a gente não deixa esquecer o seguinte, em todos os momentos nossos, a gente lembrar que tudo que a gente faz é para a honra e para a glória de Deus em primeiro lugar. Perfeito. Então isso daí foi o pontapé inicial e sempre a gente vai estar levando isso para a gente, com a gente. Espero que o dia que eu não estiver aqui mais, meus filhos, meus netos continuem levando essa filosofia de levar o evangelho às pessoas através do nosso trabalho, porque muitas vezes as pessoas pensam numa missão, é eu sair daqui e às vezes ir lá na África levar o evangelho para as pessoas. Mas eu tenho muito claro que aonde a gente está, a gente pode estar fazendo, cumprindo o ID. Esse agente, né? Isso, cumprindo esse ID de levar o evangelho para mais pessoas. Perfeito. E transformar a vida das pessoas através da salvação em Cristo Jesus, que é o grande objetivo nosso também, como trabalho, como expansão do nosso negócio. Show. Quantos ensinamentos, hein? Esse é o propósito, né? No final das contas. Show. Temos novos produtos que a gente pode dar um spoiler aqui pra galera. Ó, a parte de expansão a gente quer crescer, a gente está focando bastante em Belo Horizonte, vamos começar isso em São Paulo, mas fortalecer a nossa região, que vai crescer muito agora. Daqui para frente eu creio que vai ter um crescimento grande aqui. E de novos produtos, o doce de leite é o primeiro passo. Acredito que em breve a gente já vai estar lançando o doce de leite. Só que esse breve em breve, porque a gente depende muito de CIF, Ministério da Agricultura, é complicado, é muito burocrático. Então o doce de leite é o próximo passo, acredito que a manteiga vem depois. E aí tem umas outras linhas de produtos que já estão na cabeça para vir em sequência. Bom, e só para compartilhar uma história também curiosa de como que a gente está aqui, né? A importância inclusive do marketing também, né? Eu sempre tentei contato com a Samariana e nunca tinha conseguido. E foi no Stories que eu publiquei no café da manhã, na Bion, né? Tinha lá o leite da Samariana. E uma amiga minha, que é uma amiga em comum também da Aline, a Fernanda, que com certeza vai assistir esse episódio, ela falou, cara, uma amiga minha está no processo de compra da Samariana e eu vou falar dela para vocês. E hoje a gente está aqui batendo esse papo, né? Depois de 2 anos quase de trabalho em conjunto, né? Então muito legal também a importância desse meu stories, né? Desse ponto de contato, dessas conexões aí que a gente vai construindo. Gente, para fechar, passou super rápido o tempo inclusive, né? Eu queria que vocês compartilhassem qual foi o maior aprendizado de vocês no último ano. Alessandrinho. No último ano, não é que foi um aprendizado, eu sempre vi, sempre li, sempre escutei pregação falando sobre total dependência em Deus. Com o nosso braço, com a nossa força, a gente não constrói nada. A gente tem que estar totalmente dependente dele, porque tudo vem dele. E aí, a gente sempre escutou isso. E o ano passado, com os desafios que a gente teve aqui, foi só a validação de tudo que eu já tinha visto, tudo que eu li, que realmente a gente não tem poder de fazer nada, a gente tem que viver na dependência dele e ele faz tudo. Show. No último ano, qual foi o seu maior aprendizado, Alessandro? É a mesma coisa dele. Mesma coisa? A mesma coisa dele, que todos os dias eu percebo cada vez mais a grande dependência que a gente tem de Deus realmente nas nossas vidas. Realmente são coisas que é impossível do Alessandro fazer e eu vejo acontecer na minha vida de forma tão extraordinária, tão boa, tão leve de acontecer. Não sei se vai dar pra ver, mas eles estão aqui perto de mim, dando pra ver que eu tô inteiro arrepiado. É muito legal ver a emoção de vocês também. Eu acho que é uma história que eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando, né? Eu acho que você faz parte dessa história, né? Também me sinto muito honrado com como isso. a agência também vocês fazem parte.
né? Eu venho de uma história que quando a gente foi conversar, ó, muitas agências me decepcionou e tal, dificuldade com a agência e tal. Não é muito boa. É, mas graças aí, a Deus... E só pra, assim, até aqui o Senhor nos abençoou e nos trouxe até aqui, e não significa que vai continuar assim. Amanhã ou depois, por estar na dependência dele, tudo isso aqui pode acabar, a gente pode perder tudo isso aqui, e mesmo assim ele continuará nos abençoando. Perfeito, show. Lindo ver a emoção de vocês, tá? E eu queria, para a gente poder encerrar de verdade agora, uma frase, uma passagem, vocês são super religiosos, pode ser uma passagem bíblica, né, que deixa vocês assim tão movidos, né, inspirados para fazer com que essas coisas aconteçam. Ah, do meu pai eu acho que eu já sei, mas vai. Vai lá. O maior propósito da minha vida é um versículo bíblico que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração humano o que tem separado para mim. E é nessa esperança, nessa expectativa que eu vivo todos os dias da minha vida. Lindo demais. E eu também compartilhar, eu tenho até tatuado, né, que é também uma mensagem de esperança, João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque para tudo que a gente quiser, todos os problemas que aparecer, a gente vai conseguir resolver, a gente consegue, vai ser difícil, pode passar por dificuldade, no final das contas a gente pode resolver. Mas para a morte não tem jeito. E ele veio e nos salvou do único problema que a gente não pode resolver. Então, é isso. É isso. Estou emocionado aqui com a emoção de vocês. Obrigado por terem aceitado esse convite. A gente vai deixar ali as redes sociais dos dois, da Samariana, aqui na descrição do vídeo. Obrigado para vocês que assistiram até aqui, né? Eu tenho certeza que foi muito rico em aprendizado, muito rico em conteúdo, de fato inspirador, e muito feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouco dessa história de 50 anos aí, né? De muito trabalho, mas eu queria muito que estivesse aqui para poder compartilhar o quanto que o trabalho duro ele compensa, né? Vocês ali, você trouxe, né, a questão do trabalho, da honra, da ética, da responsabilidade, de sempre tratar ali todo o seu canal de parceiros, né, o ponto de venda, o colaborador, o distribuidor, os caminhoneiros. Então, parabéns por isso. Que Deus continue abençoando ricamente aqui essa Mariana e que a gente também consiga construir ainda muitas coisas juntos. Com certeza. E muito obrigado. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Valeu.